Na marcha, faz tão bem. Na marcha, faz tão bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 14 horas aqui na ITV. E no programa de hoje, Entre Nós, vamos falar sobre a intolerância religiosa contra a comunidade muçulmana em reação aos diferentes atos de profanação do Sagrado Alcorão que vem acontecendo nos últimos dias. No dia do Eid al-Adha, na Suécia, o indivíduo pisoteou e queimou o Sagrado Alcorão numa manifestação. O mesmo indivíduo voltou a fazer o mesmo ato na última quinta-feira. Na sexta-feira, a Dinamarca testemunhou episódios também de queima de cópias do Sagrado Alcorão. No sábado também registrou-se mais um episódio do gênero. E na mesma época, na Nigéria, o cantor Davido teria lançado um videoclipe onde vários muçulmanos, várias pessoas supostamente muçulmanas, estavam a dançar em frente a uma mesquita enquanto rezavam. E estes atos geraram uma onda de revolta na comunidade muçulmana a nível mundial. E hoje decidimos, entre nós, falar um pouco sobre este assunto como forma também de chamar a atenção e preparar a comunidade moçambicana em torno destes assuntos. Recebemos em estúdio o Sheikh Zeinadine Daoud e Marcelo Custódio, estes dois jovens em representação do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, que desde já passo a cumprimentá-los. Marcelo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, seja bem-vindo. Wa-alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan pelo convite e, inshallah subhanahu wa ta'ala, estamos juntos aqui para falarmos, aprendermos um pouco em torno do tema que é a intolerância religiosa. Contamos também com o Maulana Zeinadine Daoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo ao nosso programa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. A gratidão pertence a Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar. E jazakumullah por escolher a nós para juntos debatermos este tema. Amém. Agradeço pela vossa presença nos nossos estúdios. Bom, sem delongas, Sheikh, como é que reagiu em torno destes diferentes atos do Eid al-Adha até esta data? Foram vários episódios, como muçulmano, como teólogo, como cidadão de um país, como é que reagiu em torno destes atos de profanação do Sagrado Alcorão? A primeira coisa que veio-nos é o Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah pertencemos, junto dele regressaremos. Corações entristecem-se, as lágrimas caem-nos e sempre lamentamos. Lamentamos, mas em duas vertentes, como religioso e ainda como ser humano. Porque essas atividades, essas atrocidades mostram que essas pessoas que fazem esse tipo de coisas não têm um equilíbrio entre o conhecimento e a sua própria religião. Porque quando tem equilíbrio a sua própria religião, pelo menos a fé dá-lhe para acreditar nos parâmetros da sua religião e o conhecimento dá-lhe a permissão de respeitar aquilo que é a crença do outro. E acima disso, quando nós profanar aqui são rituais de uma outra congregação, isso faz de nós péssimos seres humanos. Aliás, isso faz de nós aqueles que tiram os direitos dos outros, o que é condenado, quer para a religião e quer pelo próprio Estado, pelo próprio país. Isto é condenado. Acima disto, não pode se considerar essa pessoa que é religiosa enquanto profana aquilo que são os rituais do outro. Ou, por exemplo, o Santo Agostinho, ele dizia: todo aquele que cria atrocidades como ameaça, com o intuito de dominar, esta pessoa é conhecida como como um assaltador à mão armada. Então não pode se considerar isto como um religioso. E se olharmos para as palavras, por exemplo, do Ahmed Tayyib, ele diz que todas as religiões sempre estiveram, mesmo a pé de igualdade
a favor dos princípios daquilo que é a humanidade. Logo, quando alguém identifica-se com uma crença para poder vingar-se ou pisar ou pisotear, a crença do outro, esta pessoa não pode se considerar uma crença. E isto é um perigo para uma comunidade que até o próprio governo, o próprio Estado não podia autorizar este tipo de coisas. Exato. Bom, Marcelo, estes atos foram perpetuados em nome da liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Justifica-se usarmos a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação para profanarmos o livro sagrado de uma outra religião? Bismillahirrahmanirrahim. Louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Paz e bênção mandamos para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justificar atos, quer dizer, fora daquilo que é humano, atos meramente que fazem com que de alguma forma afetam uma outra pessoa, a pessoa justificando isso como expressão ou então liberdade religiosa ou então liberdade de expressão, nunca podemos justificar usando esses termos, porque antes da liberdade de expressão, a gente tem que olhar para aquilo que são os atos, ou melhor, aquilo que é os princípios da sociedade, os princípios do país. Então, nós, por exemplo, nós como muçulmanos temos nossos princípios e se nós olharmos isto, olharmos ou usarmos a expressão ou então justificarmos a nossa religião para um ato, automaticamente estaremos a ser muito desumanos, porque nós presenciamos com pessoas que estão fora daquilo que são os nossos mandamentos, mas o que nós temos feito é tolerar as pessoas, porque a nossa sociedade é uma sociedade laica, o nosso país é um país laico e o que nós temos que fazer é tolerar aquilo. Não que aquilo esteja certo, mas sim porque são princípios da vida, são princípios dentro daquele país. Então, se de alguma forma eu for a ir contra aqueles princípios, estarei a magoar outras pessoas, outros tipos de pessoas que professam uma outra religião. Então, esta não seria uma boa justificativa para ir dentro, praticar esses tipos de atos. Exato. Eu sei que representa aqui um grupo de jovens muçulmanos. E como é que deve ser este posicionamento? Aqui o Marcelo esteve a dizer que não, o Islã não permite que estas atitudes sejam tomadas. E nós conhecemos o jovem quando está indignado, sente revolta, quer sair, quer mostrar o seu descontentamento. Como é que nós podemos mostrar este descontentamento, mas sem quebrar aquilo que são as leis do Sharia? De várias formas. Primeiro eu tenho que usar aqui 2 livros. O primeiro, que é o próprio Alcorão. Diz Allah subhanahu wa ta'ala que Ele não vos proíbe da convivência com aquele que não combateram a vossa religião e nem vos retiraram das vossas residências. Portanto, sede justos e Allah ama os justos. Quanto àqueles que retiraram das vossas casas para ali em diante, estes na verdade são os injustos. Ok? E nesta forma, se olharmos para uma perspectiva também cristã, mostra essa tolerância. Olho por olho, dente por dente, mas lá no fim diz que quem dá-lhe a bochecha esquerda, dá-lhe a bochecha direita, depois diz quem obrigar a andar consigo 1 milha, ande com ele 2. Quer dizer, indo para a gravidade das ações é onde vem cada reação. Cada reação é de acordo com o momento. Uma manifestação de destruição às estradas, revoltas ou governantes para além de isto é totalmente proibido. Mas aqui queríamos trazer uma reflexão. Não estamos aqui a falar de manifestação. Queremos trazer uma reflexão. A reflexão é, em algum dos países onde esse tipo de coisas são originários dos próprios governantes, dos próprios políticos, vê-se que aqui
indo para a perspectiva que o colega, o chefe Marcelo, propôs, se nós participamos deste assunto ao próprio governante, ele nada pode fazer, foi ele mesmo que autorizou a cortar isto. Vamos dar o caso de 2010, quando o padre evangélico anunciou a queima de 200 cópias. Logo, o presidente norte-americano, Barack Obama, na altura, ele disse, não, isto é uma intolerância. Vamos unânimes. Vamos olhar para a questão da caricatura que fizeram com o profeta na França, antigamente. O presidente esteve lá a apoiar totalmente, não mostrou alguma indignação por aquilo, a não ser talvez anos depois. O que aconteceu agora na Suécia, a própria polícia de Estocolmo estava lá, autorizou que este assunto pudesse acontecer. Nessas formas, eu acho que é como nós muçulmanos precisamos olhar para aquele que poderá dar a voz de uma forma internacional. Talvez as comunidades internacionais, talvez a Organização das Nações Unidas, dependendo olharmos para o fórum. Porque o que eu digo, embora estou neste como nós podemos reagir, estamos a refletir, não é? Porque o que acontece é que, mesmo com a queima do Alcorão, algumas nações estiveram caladas. Só depois do pedido da permissão daqueles jovens para retaliar, queimarem também o livro judaico, queimarem também o livro cristão. É quando houve pronúncia, por exemplo, de Israel, de algumas nações. Isto olhamos para o quê? Às vezes, dentro da nossa sociedade, dizemos simplesmente que é uma intolerância religiosa, mas quando dentro apoiamos algumas atrocidades, a própria política destrói aquilo que é o princípio da própria religião. É disto que falava como é que chama isto? O Sheikh Lazar, do Cairo. Ele diz que, olha, o princípio é que o cristianismo e todas as outras religiões estão contra a humanidade, mas as políticas implantadas atualmente é que estão a criar aqui alguns conflitos. E esses conflitos são o que o Santo Agostinho, na Antiguidade, ele disse que as religiões não propuseram aqui o combate, mas sim a defesa daquilo que eles achavam como crença. Mas desde o momento que existe alguém a manifestar ou a queimar isto para mostrar-se como dominador ou intolerante, isto já é uma ameaça que pode ser considerado assalto à mão armada. E se considerarmos assalto à mão armada, já a defesa tem que ser como alguém que está a saltear as pessoas no caminho. Então, dependendo de como nós somos tratados, se existe alguém que pode dar-nos ouvido a nível do país, falamos com ele, opa, nós não concordamos com aquilo que está a fazer. E é risco para o próprio país, porque pode haver pessoas que podem aproveitar-se deste tipo de... Mas quando o país é o próprio autorizar, também há que procurar as formas, por exemplo, de apoiar-se nas organizações internacionais de alguma forma. Mas de uma ou de outra forma temos que mostrar o nosso desagrado ou a partir das cartas enviadas aos mais superiores, mas a revolução, tanto como é na sua forma mais conhecida, a manifestação, quebrar isto, tirar isto, porque por aquilo ali, não pode ser. Mas dando o caso como aconteceu em Estocolmo, que foram dados a possibilidade do quê? De retaliar, também não poderemos prejudicar muitos por causa de um. Então, a decisão daquele jovem também dizer, não, eu saudei muito aquela decisão, dizer, não, eu pedi para queimar. Quando lhe deram a oportunidade, ele disse, não, eu não vou queimar. Foi simplesmente para usar este termo para repudiar. Acho que também podemos seguir isto como um exemplo. Exato. Por acaso, ontem a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução que condena estes atos e enfatiza aqui a necessidade dos países adotarem medidas que sejam justas para ambos os lados em situações do género. Bom, Marcelo, estamos aqui a falar destas situações, mas por um lado há quem chama a atenção também à comunidade muçulmana, que diz que, por um lado, a comunidade muçulmana pode ser culpada por este desrespeito que vai acontecendo. Como é que justificamos este tipo de situação? Como é que nós podemos considerar um muçulmano culpado? O que é que nós deveríamos fazer para que isso não acontecesse?
Bismillahirrahmanirrahim. Epá, culpar os muçulmanos ou então o muçulmano sobre esses atos, eu não seria apologista desta ideia, né? Porque se acontece uma intolerância religiosa, é porque os intolerantes veem algo para, para com os muçulmanos. Por exemplo, antigamente, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iniciou a sua expansão do Islã, expandir o Islã, a sua prática. Então, todos esses atos eram motivo para intolerância para os não muçulmanos. Então, com isso tudo, nunca vai existir uma intolerância sem os não muçulmanos olharem algo para com os muçulmanos. Se, por exemplo, eu estou de jubó e vou num banco, automaticamente eu já estou a representar o Islã. E o não muçulmano, ele já se sente, quer dizer, já não se sente bem confortado, já não gosta daquela imagem, porque, no fundo, são doenças existentes dos seres humanos. Aqui não podemos culpar os muçulmanos, porque se existe uma intolerância, a base é ignorância. Então, as doenças do coração, a inveja, a arrogância, são estes motivos que fazem com que exista a tal intolerância para com o Islã, ou então para com os muçulmanos. Então, eu não seria, quer dizer, não apoio a ideia de dizer que os culpados são os muçulmanos. Exato. O estimado telespectador é convidado a participar do nosso programa através do nosso Facebook, canal ITV. Deixe ficar o seu comentário também em reação a estes atos que vêm acontecendo nos últimos dias. Vamos observar um curto e brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes. Não saia daí e até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós e hoje recebemos em estúdio estes dois jovens da representação do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, onde falamos da intolerância religiosa contra os muçulmanos em reação aos atos de profanação do Sagrado Alcorão e desta promoção de mensagens de ódio religioso que vem acontecendo nos últimos tempos. Recebemos em estúdio o Sheikh Zeinadine Daoud e Marcelo o Custódio, que estão aqui a partilhar as suas ideias em torno deste assunto. Bom, Sheikh, tivemos estes atos, praticamente durante a nossa primeira parte, condenaram estes atos. Nestas situações, como é que era a postura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Como disse, ou como já frisou o colega, o Sheikh Marcelo, que Allah o preserve, a questão islâmica é que se foi tolerante, ou tem estágios e cada estágio tem a sua forma de agir. Quando eu citei, por exemplo, o versículo que diz: Allah não vos proíbe daqueles que não vos combateram nem vos retiraram. Este episódio aconteceu diante da Asma, que é irmã da esposa do profeta, a Aisha, radiallahu anha, que a mãe, a Katila, neste caso, veio
e queria dar algumas ofertas à filha. Portanto, a filha diz que não, nós temos aqui a diferença religiosa, ainda porque você é pagã, é idólatra, e não sei se é legítimo receber isto ou não, tem que consultar o mensageiro de Deus. E ela, quando foi questionar o mensageiro de Deus, foi revelado este versículo. Não há nenhum problema em que haja esta harmonização para com aqueles que não criaram nenhuma revolta para convosco. Quer dizer, vivemos naturalmente, vivemos pacificamente. Ninguém pode impor sobre o outro. A mesma forma, quando o Nabi chega em Madina, mesmo quando estava em Maca, Nabi, quando manda a primeira delegação emigratória, mandou para onde? Mandou para um país cujo líder era cristão. Mandou para a Etiópia. Por que ele mandou para a Etiópia? Sabendo que ele é cristão. Porque aquela pessoa era baseada em valores sagrados. E Nabi em nenhum momento quis profanar esses valores sagrados. Até fez a questão de mandar eles para lá. Ok? Nabi, quando fez o debate dele com uma delegação cristã de Najran, ele não tirou a Bíblia a dizer que, olha, isto está errado. Não. Ele diz que, olha, chame a vós, chame os vossos filhos, chame as vossas esposas, simplesmente rogaremos a Allah e deprecaremos que a maldição esteja contra os mentirosos, já que vocês estão a confrontar-me. Quando ele chega em Medina, criou uma associação contra as 3 tribos principais judaicas que residiam em Medina. A família do Quraiz, a família do Kainukó, até lá em Nadir, por ali em diante. Criou os laços fortes e até ofereceu privilégios de que, olha, vocês não farão parte das fileiras do exército aqui em Medina. Nós é que faremos isto por vós. Simplesmente vocês vão contribuir com um imposto mensal que vai servir como manutenção para a nossa cidade, para o nosso exército ou para serviços básicos da nossa própria cidade. Por que os judeus foram expulsados? Só quando o estágio fica maior. Tanto como a Bíblia relata isto. Quem te obrigar a andar consigo 1 milha, ande com ele 2. Portanto, o nível já está acima daquilo que pode se pacientar. É neste momento, mas olha que não era, em algum momento, ele fazia aquilo como chefe de Estado da Medina. Não como cidadão que professa alguma religião. Como chefe da cidade, mas diz, olha, vocês traíram, porque eles traíram os laços, os pactos, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Foi neste momento que o Nabi diz que, olha, eu não vou combater a vocês, simplesmente vou vos dar uns dias para vocês retirarem-se daqui para outros lugares. Se vocês não predisporem-se a seguir aquilo que eu vou vos ordenar, é daqui onde eu vou vos escorraçar desta cidade. Portanto, os estágios, foi assim como o Nabi trabalhou com eles. Tolerando-os, tolerando-os, tolerando-os. Em qualquer momento. Por isso ele diz, o que mais acontece para que haja esta intolerância, talvez nos tempos de hoje, seja a própria mídia. A gente coloca a questão do jihad, do extremismo para frente, mais ligado ao islamismo, quando este é aplicado a qualquer instância. Mas o que desconhece, ou pouco fala-se disso, são as cruzadas das outras confissões religiosas. Ninguém quer falar daquelas cruzadas. Quantas cruzadas foram travadas? Desde os anos 900, 1900 para ali. Quantas cruzadas foram travadas? Mas esta parte foi apagada, é simplesmente salientar. Até porque um dia eu estava, desculpe falar tanto, mas um dia eu estava a assistir um programa num dos canais, não precisa mencionar aqui, e um dos painelistas diz que os muçulmanos estão a pedir um direito aqui, no país de quem? Usou essa expressão, o tal comentarista, no país de quem? Eu vi que se o próprio estudado ou acadêmico pronuncia desta forma, no país de quem? E ele estava a exaltar mais a sua crença em relação ao humanismo, vamos ver que estamos diante de um fracasso. E se queremos olhar para o princípio, vamos ter que olhar para o próprio nome Moçambique. Vamos também voltar a fazer a mesma pergunta. No país de quem? Tanto eu, tanto como ele. O país não é nosso. Até porque religiosamente dissemos que a terra é de Deus. Da forma do direito moçambicano, diz que a terra é do Estado. Tanto como eu, tanto como ele. A terra é nossa, na qual nós devemos tolerar. Eu não estou a falar de uma liberdade religiosa simplesmente para os muçulmanos, mas estou a aplicar e estou a aproveitar a oportunidade, mas para qualquer religião. Não há imposição na crença.
Exato. Bom, Marcelo, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Nos últimos tempos, várias figuras proeminentes na sociedade, vários académicos têm abraçado a religião islâmica, têm aceitado esta mensagem que há 1400 anos é propagada, mas ainda assim a intolerância persiste. Da mesma forma que cresce o número de muçulmanos, a intolerância também vai aumentando. Por que será? Sim, tudo isso resume-se em poucas palavras dizendo que todo brilho por detrás sempre existirá pessoas que não estarão de acordo, então que nunca vão gostar de ver aquele brilho iluminando as pessoas. Então, automaticamente, se eu vejo algo crescendo e se eu tenho ódio, tenho aquilo que já havíamos dito, tenho inveja daquela coisa, a pessoa sempre vai permanecer em si. Então, tudo isto e também dizendo que epa, com todas essas informações que passam nas mídias, a ordem de Allah, então a palavra de Allah sempre vai ser preservada e aquele que está destinado para entrar neste Islã, ele vai entrar. Estas informações não serão nunca motivos das pessoas desistirem ou então de verem mal o Islã, porque apesar de tudo, para quem se preocupar em ver o que é o Islã, ele vai ver, não pode ficar muito apegado com aquilo que a mídia dá, porque a mídia informa, não forma. Então existe aqui uma diferença. Então nós nunca podemos se preocupar muito com aquilo que a mídia nos dá, porque a mídia só dá aquilo que ele quer que dê. Então, ele está preocupado em te informar aquilo que ele já tem como informação para te dar. Ele não está preocupado em te formar. Então, são atos, então, são coisas diferentes que nós temos que ficar atentos. Para aquele que quer uma verdade, vai procurar outras fontes e não se basear com a mídia. Bom, achei que tivemos, depois destes acontecimentos, tivemos alguns posicionamentos de teólogos moçambicanos, alguns baianos estiveram baseados nestes assuntos e há uma mensagem que ficou, que há a tendência deste fenómeno alastrar-se. Acontece mais na Europa, tivemos recentemente na Nigéria e há possibilidades que este fenómeno acabe se alastrando. Não é o que nós queremos, mas como forma de preparação para o jovem muçulmano moçambicano, como é que este deve comportar-se? Como é que ele deve preparar-se para caso isto aconteça em Moçambique? Sabemos que o nosso país tem como base a laicidade. Desde sempre convivemos em paz e harmonia, muçulmanos e outras confissões religiosas, mas não podemos negar os pequenos focos que acabam acontecendo. Como jeito de preparação para um muçulmano moçambicano, caso isto aconteça no nosso país, como é que este deve comportar-se, como é que este deverá reagir e aos demais teólogos, qual é a mensagem que deve ser difundida neste momento? Pronto, as formas de preparação são várias, mas acima de tudo é uma preparação psicológica. Até porque os temas como intolerância religiosa é preciso que tenhamos um sociólogo que nos trouxe. Allah subhanahu wa ta'ala já nos preparou sobre isso. Quando fala da questão de crença e não crença, disso em Jahadaka, se eles combaterem para que associes a ele, quer dizer, uma divergência à força, quer dizer, a força, quer dizer, não queremos, não obedeça a eles, não é? Não obedeça, mantenha o teu canto de paciência. Mas acima disso, nós temos uma responsabilidade. Eu geralmente, quando começo a tumultos como este, eu lá no fundo começo a ver uma boa coisa no fundo. Embora, por quê? Porque quando leio a história da islamização, a história da alastração do próprio islamismo, eu vi que muitos abraçaram o Islã no meio de tumultos. Quando criavam tumultos, ela onde sabe, afinal o Islã era assim. Por isso eu disse, eu vejo muita coisa.
Mas acima disso é que o próprio jovem, antes de preparar-se para retaliar, tem que preparar-se para conhecer o próprio Senhor. Como eu disse antes, nós não podemos só nos preparar na fé, temos também nos preparar no conhecimento, para que esse conhecimento consiga estar no mesmo horizonte com a fé e podemos caminhar melhor. Então, preparar-se no conhecimento. Eu tenho que buscar o conhecimento. Vão queimar a cópia. Isto vai doer-me, porque queimou a cópia. Mas, portanto, isto está no meu coração, está na minha mente, está gravado em mim. Alguém vai queimar isto quando está gravado em mim? Não. Então, esta é uma das altas preparações. Ok? Como eu disse, sermos mais pacíficos, pacientes. Conhecermos a hierarquia é muito importante. Conhecermos a hierarquia é muito importante. Porque é isso. Nós, muçulmanos, somos sempre ordenados a conhecer. Eu vou dar um exemplo daquilo que aconteceu. Uma vez houve um anúncio de que tinham colocado currículos no Jardim dos Magelhães porque havia uma contratação. E muitos jovens encheram-se lá. Depois de encherem-se lá, não houve um trabalho. Os jovens foram fazer manifestação aonde? No Ministério de Trabalho. Mas o Ministério de Trabalho não é responsável por empregar os jovens. Isso significa que não conhecemos um pouco a hierarquia. O que acontece é que quando há esse tipo de intolerâncias, e nós não sabemos por onde começar, onde colocar as questões no lugar correto, e temos a tendência de nós sairmos muito mal, então, na fotografia. Porque não, os muçulmanos foram vandalizar. Isto não é correto. O segundo, onde é que nós poderemos colocar um lugar certo para reivindicar aquilo que são nossos direitos como religiosos, acima de tudo, como muçulmanos. Além disso, uma das preparações também é que nós estejamos mais unidos, como jovens. Estejamos mais unidos, conheçamos-nos mais. Tem aquilo que chama-se ideologia, conheçamos mais a nossa própria ideologia. Ok? A outra preparação que nós podemos ter é preparar os nossos mais velhos e os nossos mais novos sobre onde nós devemos estar. E a outra coisa que nós devemos ter, esta que estou a falar agora, é a resposta daquilo que pode acontecer. Olha, saibamos nos identificar. Saibamos nos identificar. Este é o recado que eu dou, principalmente para os nossos governantes. Em memória daquilo que aconteceu nos países. Sempre que nós autorizarmos coisas não pacíficas, por exemplo, tolerarmos esta intolerância, nós é que vamos chupar como um país. Porque há muitos descontentes, há muitos infiltrados que precisam de algum tumulto para poder responder a alguma coisa. Isso não se difere de chegar num caminho e encontrar duas pessoas a lutar. As seis lutam para poder o quê? Você chegar a acudir e roubar os seus pertencentes. Às vezes isto acontece. Nós devemos estar mais preparados para isso. Exato. Marcelo, é possível acabarmos com estes atos? Há uma tendência de tornarem-se constantes, tendem os outros países, os outros indivíduos também tendem a imitar em resposta àquilo que é a liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Mas é possível acabarmos com estes atos de intolerância contra os muçulmanos? É possível acabar? Não é. Não é, porque sempre vão existir pessoas e se as pessoas existirem, também os problemas sempre vão existir. Esses são princípios da vida. Se há vida, tem que ser acompanhado com problemas. Então, esses são os problemas que os muçulmanos também, nós temos que olhar isso também como testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, para ver qual é a nossa posição, aquilo que nós já havíamos dito aqui atrás. Então, estes também são testes que Allah subhanahu wa ta'ala pode trazer para nós, para nos ver qual é a nossa posição, e como é que nós nos posicionamos com esses problemas, como é que tudo isso vai sempre voltar para aquilo que é a nossa crença. Então, nunca vai acabar, porque a intolerância, mesmo para com os muçulmanos, é algo que existe entre muçulmanos, existe. Então, o que será para o muçulmano com o não muçulmano? É automaticamente impossível terminar.
Jazakallah pela vossa participação no programa de hoje. Marcelo, considerações finais e os seus salames para quem vão. A minha consideração, queria deixar uma mensagem para os nossos irmãos, os muçulmanos, porque no tema estivemos mais focado em intolerância então, a intolerância religiosa. Estivemos a olhar muito para os muçulmanos contra os não muçulmanos. Mas a intolerância também existe dentro do Islã muçulmano com o muçulmano. Eu, por exemplo, há anos atrás viajei, fiz uma viagem para o norte e o que aconteceu? Eu fui convidado para dirigir um salate numa mesquita. O que aconteceu? Eu não estive de Kofio, Topi, né? De Jubó, simples. Veio o responsável da mesquita, ele veio atrasado e não entrou no salate. Ele não fez-se acompanhante daquele salate. Deixou terminar o salate e perguntou quem permitiu para a tal pessoa enfrentar o salate. E as pessoas que estiveram lá, que mandaram para poder dirigir o salate, eles justificaram, mas nem com isso ele não quis ouvir. Ele disse: não, nesta mesquita não aceitamos a pessoa enfrentar um salate sem que ele esteja de Kofio. Então, este ato já nota-se que é uma intolerância entre muçulmanos. Então, o que é um topi para ser dirigido um salat? Será que nós temos que olhar, será que invalida o salat? Ou então uma condição para a validade do salat? Temos que olhar esses atos antes de nós criticarmos a tal coisa. Então, este ato automaticamente é uma intolerância para com os muçulmanos, entre os muçulmanos neste caso. Então, a minha mensagem para os muçulmanos, para nós sermos tolerantes para conosco mesmos, porque se nós nos mostrarmos intolerantes, automaticamente estaremos a quebrar um princípio que é um princípio do nosso Islã. Jazakallah, Maulana Zainuddin, considerações finais, os seus salames. Primeiro, deixava aqui uma mensagem de conforto para os próprios muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o Islã começou de uma forma estranha e continua estranho e também vai terminar de uma forma estranha. O estranho significa sempre receberemos tentações e seremos tentados e seremos conotados e mal vistos. E também nesta onda de conforto, gostava de usar um trecho, quer dizer, um final de uma poesia que só fosse terminar em português, que disse: o que dizer dos cães? Ou o que é dizer da lua? Tantos cães podem latir para a lua, mas onde entra a lua com o latir dos cães? Vocês vão entender melhor esta poesia. A lua não se prejudica com o latir dos cães. Não é insulto, mas é uma poesia que vocês vão refletir. Até diz que mesmo que elas possam latir até amanhecer, a lua vai continuar com a sua trajetória. Então, continue com a vossa trajetória, mesmo que haja isto. Agora, quanto àqueles que intencionam ou tendem a fazer este tipo de coisas, olha, em vez de manchar a sua própria crença como não muçulmano ou como muçulmano, também olhe para a segurança do próprio país, que é um dos mandamentos da religião, segurar o bem-estar do seu país. É por isso que é proibido as manifestações. Logo, se nós entrarmos nisso, vamos ter infiltrados, como disse, para danificar aquilo que são os nossos patrimónios. Sejamos todos unidos, sejamos todos humanos. Quanto ao Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, mandamos salamos para eles e pronto, não é o tempo, mas já sabe que temos uma atividade de domingo e que todos estejam ali. Jazakumullah khair. Inshallah. Jazakallah pela vossa participação no nosso programa e queremos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter concedido este espaço e esta oportunidade de nós falarmos em torno dos problemas que afetam a comunidade muçulmana atualmente, e vamos fazer votos para que isto termine, para que também não se alastre para outros países
que tenhamos outros países, outros grupos a viverem como tem se vivido há muito tempo no nosso país, com a laicidade que já existe. Vamos promover a paz e a união entre os seres humanos. Quero agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala também pela companhia do nosso estimado telespectador que habitualmente fica deste lado para, entre nós, discutirmos estes assuntos. Fiquem na companhia da restante programação. Foi um prazer trabalhar para si. Até a próxima.